não tenho aqui agora o roteiro em si, mas ele existe e funcionando perfeitamente, né? Tem um resultado muito interessante de imagem, muito legal, muito bom. Os roteiros estão no site Metrô e podem ser escolhidos e tudo bem. Alguém mais? O senhor tem uma pergunta, né? Já estava. Ela também. Depois, o próximo. Eu fiz um projeto na Estação São Joaquim do metrô para um portal cultural oriental. Foi aprovado, mas o metrô precisa dinamizar as ações, porque quando aprova o projeto, a gente demora uns 5 anos. Né? É muito tempo. Eu, quando fiz o projeto, estava tudo acertado financeiramente. Mas esperar 5 anos, ninguém esperou. Né? Então, a Estação São Joaquim, que ia ser um portal da cultura oriental, foi aprovado pelo metrô, mas não teve... depois eu não consegui reunir os patrocinadores. Né? É evidente que, em 5 anos, muda tudo dentro do bairro. Agora, o bairro é praticamente um bairro oriental, mas é voltado para a cultura chinesa, não mais japonesa. Então, muda tudo, até os patrocinadores. Né? Eu acho que o metrô precisava dinamizar mais a parte de vitrine. E eu, como ando o mundo inteiro, eu vejo espantosamente o metrô de São Paulo, assim, em termos de não funcionar com essa rapidez exigida. Eu acho que, inclusive, as novas linhas que estão surgindo, elas estão piorando esse sistema. Né? Em vez de melhorar, na verdade, uma parte de capitalização podia ser de merchandising. Né? Mas não está muito, como diz, muito forte esse negócio de merchandising. Está fazendo propaganda, mas merchandising é uma coisa meio muito visível no metrô do Japão, mas pouco visível aqui no Brasil. É muito pouco visível. Não tem quase nada de merchandising aqui no Brasil. Acho interessante a sua pergunta também, e acho que dá para a gente estabelecer uma ponte um pouco com o que o Iô falou das telas, né, que estão cada vez mais frequentes nos metrôs do mundo, e que passam em propagandas, mas também obras de arte. Acho que Só vou responder como artista, porque eu encontrei o metrô de São Paulo no ano 1999, somos em 2012, e o projeto ainda não está fechado. Ok? Demorou muito. Só vou dizer uma coisa, em França existe um programa de construção que se chama 1%. Quando um prédio público tem que estar construído, 1% do gasto tem que ir numa obra de arte. Mas não para o metrô. Não para o metrô. Mas vou continuar. Mas o metrô... Seria demais. Não, 1% de um custo de uma estação, de um túnel, é enorme. Mas seja mesmo 0,01, que eu penso que no metrô de São Paulo não há esse sistema de financiamento, não há de nenhum jeito, nem pensado ainda. Eu penso, não sei exatamente. E isso é realmente uma questão para projetos como essa ou com outras. Tem que começar uma aventura de um caminho com tobogã, com complicação gigante para todos os artistas que querem participar nesse tipo de projeto. É uma viagem filosófica e financeira. Eu posso dizer que as períodos não são as mesmas. Quando eu iniciei o meu trabalho sobre o assunto do design da arquitetura, o orçamento do projetos culturais existia no plano de investimento da RATP. Existia. Agora, não é o mesmo nível.
porque o princípio é de dividir um financiamento entre uma parte pública e patrocinadores. Mas quando tinha um momento onde, quando o financiamento da RATP era zero, era impossível, porque você não pode fazer um projeto, atender projeto dizendo oferece o espaço, tem muito valor. Não, deve oferecer também um pouco de dinheiro. Então, agora é melhorando, mas, sabe, em todos os países o financiamento público é difícil. Então, a escolha dos projetos deve ser muito bem feito para esse momento difícil pode ser um momento de facilitação de outros financiamentos, porque quando você organiza bem a discussão entre patrocinadores, entre o Estado, entre a empresa de transporte para fazer qualquer coisa, você está como dizer, remercier, agradecido que está organizado essa coisa muito complicada. E entra na engenharia cultural, tem uma parte financeira e legal muito importante. Não é só técnico e artístico, é também legal e financeiro. Só para dizer que faltam só 5 minutos, tinha uma pessoa que queria fazer uma pergunta e o Paulo também queria fazer uma intervenção. Talvez seja melhor você fazer sua pergunta, não sei. Não? Então, pode falar. Primeiramente, é o seguinte, quando eu disse de labirintos, eu falei também de passagens. Eu acho que os meandros do metrô, tanto eles lembram um labirinto, como eles são um lugar de passagem. Agora, eu vou logo para o assunto que eu acho mais importante, que é essa questão da burocracia e do financiamento. Eu conheço vários artistas, bons artistas, que conseguiram, depois de um longo desafio, aprovar seus projetos e nunca conseguiram realizá-los, porque não conseguiram captar, e hoje o metrô de São Paulo ele exige que ele supõe que o próprio artista capte os recursos para realizar a obra. A minha sugestão, e procurando aqui deixar uma contribuição, é de que uma instituição como o metrô poderia pensar numa forma mista de patrocínio, que reservasse um percentual da sua arrecadação, um percentual do marketing, por exemplo, porque o marketing se beneficia se tem uma boa inserção artística no metrô, a exemplo do próprio turismo pelas obras de arte, pelos espaços, né? A utilização, por exemplo, dos espaços anexos ao metrô. Eu organizei aqui no Centro Velho de São Paulo um Salão Paulista de Arte Contemporânea. Na ocasião, um dos espaços que nós utilizamos foi o do metrô São Bento, que tinha todas aquelas lojas vazias, e nós ocupamos várias delas com obras, com parte do Salão Paulista de Arte Contemporânea. Hoje, quando eu desci do metrô, vindo lá da Estação Faria Lima, na Teodoro Sampaio, onde eu notei não só o que o Iô falou, mas que tem um tapume e uma quebrada, não é nem um labirinto, é uma quebrada própria para ficarem meliantes e você ser assaltado na saída do metrô. E de uma forma estranha, porque, além dos fios que ele falou, você tem um tapume muito esquisito ali. Quer dizer, é uma estação que, dentro, ela é enorme, ela é muito interessante, poderia ser muito bem aproveitada do ponto de vista de exibição de arte, um projeto cultural, música erudita, por que não? E aliado a projetos de marketing, utilizando o espaço para anúncios, enfim. Então, se constituísse um fundo
como você tem em certos países um fundo de arte, um fundo, aqui no Brasil se pretende agora dinamizar um Fundo Nacional de Cultura, seria um fundo que permitiria ao metrô financiar obras do seu interesse. Porque o que ocorre? Bons projetos não conseguem recursos para serem executados no metrô e bobagens, trabalhos sem nenhuma relevância, porque são de pessoas, às vezes, com influência, com pai rico, com bom relacionamento, conseguem colocar suas obras dentro do metrô, nos espaços do metrô. Então, você tem, junto com obras muito importantes, muita bobagem no metrô. Vamos cair na real, né? Porque essa coisa que não é tudo é arte, tudo é bonitinho, tudo é maravilhoso, não é bem assim. Você tem critérios, você pode ter, o próprio Iô disse, é verdade, você tem que agradar e atender aos vários segmentos, você tem que atender aos vários atores do processo, né? O artista tem que estar satisfeito porque sua obra está sendo valorizada, o público porque está usufruindo daquilo, a instituição porque vai poder arrecadar através do marketing porque tem uma boa inserção de obras de arte, né? Enfim. E o Jaime Scatena, que eu conheço e falou do Museu Subterrâneo, ele é um candidato a curador, ele está estudando para isso, e eu acho, sim, que os curadores, os especialistas, têm que se voltar para o metrô e procurar utilizá-lo como um espaço para arte pública, para eventos culturais, claro que dentro de uma engenharia cultural adequada. Obrigado. Obrigada. Será que a gente, então, termina por aqui? Acho que a gente está sem tempo para... A gente tem tempo para mais uma questão ou não? Eu acho que a gente precisa de um minutinho para um esclarecimento. Sobre a Estação Faria Lima. Sobre a Faria Lima. Que não está pronta, né? Tá. O senhor ali que é um restaurador de obras do metrô, muito importante que ele fale algo. Gente, só para que essa coisa não levante voo, a Faria Lima ela faz parte de um complexo maior que a prefeitura está conduzindo agora de recuperação de toda aquela região, daquela praça. Então, falta ainda uma nova saída, e esse tapume, a responsabilidade é essa. Tá? É bom que isso não... E tem uma... Também, só reparando, ela é uma concessão, é o grupo, então não é o metrô que administra. Que tem isso, inclusive. Né? Então, Agora tem as estações que têm concessão que têm marketing pesado, interesses de terceiros, quintos, nas estações do metrô. Né? Bom, gente, queria agradecer, então, a participação do Paulo, da Françoise, da Lúcia. Espera aí, que acho que tinha Mais uma pergunta? última pergunta. Muito obrigado pelo uso da palavra. Eu tenho a honra de estar trabalhando junto ao Centro Metropolitano de São Paulo há mais de 20 anos, prestando serviço como restaurador de obras de arte. Um fato que eu tenho observado, que eu acho que seria importante, não só no metrô de São Paulo, mas todos os metrôs do mundo, é a questão de você desenvolver uma obra de arte sobre a parede de concreto ou o suporte físico da estrutura do metrô. O metrô ele mostra, com o passar do tempo, que há novas inserções na arquitetura, como elevador para deficiente, conexões com outras passagens subterrâneas, e destroem estas obras de arte. Isso eu tenho constatado dentro do metrô de São Paulo. E a minha proposta como preservador e restaurador seria no sentido de toda a obra de arte que tenha como propósito ser feita diretamente sobre a parede seja constituída sobre um painel cimentício e que haja a possibilidade de remoção para poder, no caso de uma abertura, uma passagem, para relocar essa obra sem perder esse patrimônio. Só muito obrigado. Desculpe, eu quero responder muito rapidamente. Não mostrei essa técnica, mas usamos essa em Paris agora, porque foi muito difícil de
de manter algumas obras diretamente nas paredes, e agora algumas obras são feitas e depois fotografadas e a fotografa é colocada, não é a obra original. Então, se tem agressões, porque tem muitas agressões, grafites, então, no metrô de Paris, pode descolocar e colocar mais uma vez. Então, fizemos isso numa escadas na estação Abbesse, que é sob a Montmartre. É difícil porque devemos pagar cada ano uma, mas a obra fica correta. E se uma vez nós destruímos essa entrada, eu não penso que vai acontecer, mas seria possível de fazer isso. Então, a engenharia cultural faz criar novas técnicas. Por exemplo, eu não vou descrever muito, mas um painel ou uma tela para publicidade e para cultura. Eu disse isso em minha apresentação. É novo. Então, é um assunto de inovação. É muita inovação a fazer. Eu só vou aumentar com um pequeno detalhe. A razão, início, porque eu trabalho com cerâmica, foi o caderno de cargo da RATP. Eu nunca trabalhei com cerâmica no início, mas encontrei, não você, mas as pessoas do RATP que me deram esse caderno de cargo. Obrigatoriamente, eu tive que trabalhar com cerâmica, com a cerâmica da RATP. É por isso que eu comecei a trabalhar com cerâmica. E por que o metrô mesmo escolheu cerâmica? Porque é fácil de fazer uma reparação. É um pedaço de 15 por 15 centímetros, ou 15 por 7, não sei o quê. É muito fácil, porque é um material arquitetônico. Aí é fácil fazer qualquer reparação. Sim? Não é fácil. Não é porque você substitui o material original por um outro. Eu sou a favor de montar... Obrigado, senhorita. Eu sou a favor de montar os painéis sobre placas cimentícias, seja independente do material. E essa placa possa, sim, ser deslocada e transposta para outro local. Porque nós temos também a questão da umidade, que ataca as obras e ao desplacamento. Então, se é um painel que possa ser removido e reparado, eu acho que protege mais o patrimônio do metrô. Eu estou só dizendo que, como artista plástica, eu segui uma regulamentação do metrô que me obrigou a trabalhar sobre cerâmica. Foi eu que me obrigou. Não, é apenas uma sugestão. É apenas uma sugestão técnica, desculpa. Bom, acho que talvez a gente possa encerrar pensando que também isso seja uma especificidade mesmo do trabalho do metrô e da conservação, que é mesmo diferente, talvez, da conservação das obras de arte em outros lugares, não sei. Vou dizer só uma coisa. Essa discussão é permanente em todas as redes de metrô, diretamente sobre a parede ou não. Deuxième pot ou premier pot. Primeira pele ou segunda pele. Sempre discussão, não só para as obras de arte, também para as paredes. Por exemplo, na sua linha 1, tem Envergueiro, São Joaquim, Liberdade, esses painéis em emalho, em metal com laminado. E agora, em Faria Lima, é cerâmica diretamente sobre a parede. Então, não é o mesmo sistema. Bom, obrigada a todo mundo.